Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga. Quem são vocês? Tem tanto tempo que a gente não aparece aqui. Mas eu estou Tem alguém aí? contemplativo. Estou pensando em livros que eu li, que eu gostei, que a gente leu, alguns que viraram episódio aqui na Rádio Caractere. Porque o assunto é um assunto que muito me interessa na literatura mundial. Mas já chegaremos nisso. É isso mesmo, porque o episódio de hoje é sobre o conto O Altar dos Mortos, de Henry James. Este texto do Henry James foi publicado primeiramente em 1895, na coletânea de contos Terminations. E a edição que nós lemos, o conto está presente numa coletânea chamada Contos de Amor do Século XIX, uma organização realizada por Alberto Mangel e publicada pela Companhia das Letras, aquela na coleção Listradinha, em 2007. E este conto, em especial, tem a tradução de José Rubens Siqueira. A gente vai falar um pouquinho sobre o autor, apesar de já ter um episódio sobre ele publicado na Rádio Caractere, mas é interessante a gente comentar um pouquinho para refrescar a memória. Primeiramente, caro ouvinte, Henry James, fique à vontade para chamar do jeito que você quiser. Ele já está falecido, inclusive não vai se irritar com o jeito que você escolher pronunciar o nome dele. Era um escritor americano da gema, nascido em Manhattan, nascido no ano de 1843, e morrido em Londres em 1916, com 72 anos de idade, muito bem vividos. Era de uma família de imigrantes irlandeses que viajava para a Europa de tempos em tempos, então ele cresceu em contato com diversas influências culturais, aprendeu francês e se livrou da gagueira, mas só se livrou da gagueira quando falava francês, porque em inglês ele continuava gaguejando normalmente como se nada houvesse. Olha só. Passou a vida para lá e para cá, se mudando entre os Estados Unidos e a França e a Inglaterra, e ainda na juventude ele começou a escrever e publicar seus escritos, conheceu a George Eliot, Charles Dickens, Zola, Robert Louis Stevenson, vários outros expoentes literários europeus, e visitou Roma, evidentemente. Nessa Claro. viagem, ele escreveu... Tão cedo? Pois é, tão Sim, cedo. é a única chance que eu tenho no episódio de hoje. Não é. Até me perdi. Ele estava em Roma, ele escreveu uma carta para o irmão, falando para o irmão o seguinte: eu estou na cidade eterna. Pela primeira vez, eu vivo. E agora, devidamente vivo, continuou escrevendo, foi correspondente jornalístico. Lá pelas tantas, a crise da meia-idade chegou com força. As doenças começaram a aparecer. O joelho estalava no frio. A dor na lombar virou uma velha amiga. E ele começou a ver muitos amigos e parentes dele morrer. E essa proximidade com a morte influenciou diretamente a produção literária deste homem. E a partir desse momento, que ele escreve obras magníficas como A Volta do Parafuso, de 1898, e O Altar dos Mortos, de 1895. Mas não se deixe enganar o ouvinte da Rádio Caractere só por esses dois títulos mais famosos. Henry James publicou mais de 20 romances, 7 livros de viagem, quase 20 peças de teatro, 4 livros de memórias e mais de 110 contos e novelas independentes, muitas vezes colocando elementos biográficos e costurando elementos da cultura europeia com a cultura americana, às vezes em mosaico, às vezes em conflito, mas a gente vai falar disso mais pra frente. E é interessante sobre a biografia do Henry James que há a presença de fantasmas, geralmente, em seus contos, não é mesmo? O Altar dos Mortos não é diferente. Temos como personagem principal George Stranson. E o que nos chama a atenção já é o início, além, claro, de todo o conto, que é escrito de uma maneira belíssima, belíssima, belíssima. Mas o início, ele dá o tom do que este conto nos apresenta, do que o Stranson está fazendo da vida. Ou não está fazendo. Ou devia estar... Não sei. Bom, diz o seguinte: ele tinha aversão, o pobre Stranson, a aniversários magros. E essa aversão era ainda maior quando eles pretendiam ser de importância. Comemorações e supressões eram-lhe igualmente dolorosas, e apenas uma das primeiras encontrava espaço em sua vida. Repetidamente ele guardava à sua maneira o dia do ano em que Mary Antrim morrera.
Seria talvez mais exato dizer que o dia que guardava a ele, guardava-o efetivamente, ao menos de fazer qualquer outra coisa. Dominava-o ano após ano, com uma mão cujo toque o tempo havia abrandado, mas não enfraquecido. Ele despertava para esse festim de memória, tão conscienciosamente quanto como teria despertado para a manhã de seu casamento. Nesta abertura do conto, nós já temos o tom, o clima e o tema, porque aqui a gente tem a apresentação de um homem que vive para os mortos, ou para os seus mortos. E há um sentido bem no início que o Henry James coloca sobre aniversários magros. E aí a gente compreende aniversário nos dias de hoje como uma forma de a gente lembrar dos vivos, das datas de nascimento. Nasceu a criança, vai lá um ano depois, já tem lá a festinha, que a criança não vai lembrar, mas que é uma festa, é uma celebração para a família inteira. Tem lá os anos, fez 90 anos, uma festa, e assim por diante. Pois é, o aniversário que o Henry James está trazendo aqui é um aniversário de morte. É um aniversário que celebra a partida. E aí a gente começa já essa reflexão que esse sentido de aniversário, como celebração das pessoas que já se foram, é para celebrar o que a gente pode pensar da presença na ausência. Porque o George Stranson vive mais de lembranças do que da realidade. Tem até um momento em que ele vai até o cemitério de Londres, onde a noiva estava enterrada, e fica explícito no texto que ele não vê como aquele ambiente está. Ele o imagina. E essa questão de viver para a morte e celebrá-la, porque é isso que ele procura fazer o tempo inteiro. É isso que ele procura fazer a partir do momento que ele perde a pessoa com quem ele havia se comprometido. Diz o texto também que ele tenta até colocar alguém no lugar, mas ele não consegue, porque já havia ali essa presença, a presença da mulher ausente. Em determinado momento, Henry James, o nosso aqui escritor incrível, que escreve esse conto de uma maneira belíssima, coloca pra gente que esse personagem, o George Stranson, tem mais de 50 anos. E com mais de 50 anos, ele passa a ter a vontade, o desejo de tornar a sua celebração aos amigos já não em vida, já não vivos, ou já não encarnados, como algo recorrente e algo mais efetivo, mais real. Porque diz ali, logo nas primeiras páginas, que ele se viu em comunhão regular com esses associados alternativos, com esses que de fato em sua cabeça sempre chamava de os outros. Reservava-lhes momentos, organizava a caridade. Provavelmente não seria capaz de dizer como a coisa se desenvolveu, mas o que veio a ocorrer foi que um altar, tal como afinal de contas estava dentro do âmbito de todo mundo, iluminado com velas perpétuas e dedicado a esses ritos secretos, instalou-se em seus espaços espirituais. E é isso que George faz. Ele constrói, dentro de uma igreja, uma espécie de altar, onde ele colocava as velas e, de certa maneira, fazia com que os seus mortos fossem sempre lembrados. E entrando no conto, a cena que dá o estalo nele é muito interessante. Que ele tá andando pela rua, passando na frente de uma joalheria e para ver as joias, e parece que as pedras preciosas riem entre si, sabendo que valem mais do que as pessoas que estão olhando para elas. Uhum. E ele encontra um amigo de outros tempos que apresenta a esposa. Ele fica na cabeça dele, mas a esposa dele não era outra? Era outra, mas ela morreu. E ainda assim ele substituiu ela tão rápido, esqueceu tudo que ela significava para ele, botou uma outra mulher absolutamente inapropriada na cabeça dele para ocupar o lugar daquela que pro Stranson seria a única mulher pela qual talvez ele traísse a então noiva. De tão espetacular que ele achava aquela outra mulher. E ainda assim, esse amigo se livrou dela em
pouquíssimo tempo e colocou outro Esqueceu, lugar. ele se livrou da memória da esposa. Exatamente. E toda essa conversa, já aproveitando que você puxou isso, amor da minha vida, botando uma perspectiva. O que é a morte para George Stranson, para quem lê? É a morte do corpo ou é a morte da lembrança? Aonde que fica a morte? E como celebrá-la? Porque essa é uma questão que não há aleatoriedade no uso da palavra aniversário bem no início do conto. Essa celebração da morte, ela é muito antiga. Aí a gente vai lá para Egito, Roma Antiga, Grécia e outros. Para quem tiver mais interesse, entre outras várias leituras interessantes, mas talvez a mais clássica hoje em dia seja a Cidade Antiga de Fustel de Coulanges, que fala do culto aos antepassados, aos penates, o cuidado com o fogo ritual, e a gente também volta nisso daqui a pouco, mas leia a Cidade Antiga. E o que a gente tem? Esse personagem construindo dentro da igreja, então, esse altar que ele dedicava às memórias, à memória dos seus mortos. E o tempo todo o Henry James está trazendo o elemento de como se esses mortos estivessem realmente sendo vistos, sendo observados pelo Stranson. Por causa da construção desse altar, ele conhece uma moça, o Stranson. Na verdade, ela está sempre nessa igreja e ele a encontra várias vezes e tudo mais. Em determinado momento, eles se aproximam, conversam. Ele descobre que ela também tem os seus mortos. E os dois passam a compartilhar, digamos assim, aquele altar. Ela com as velas dela e ele com as velas dele. E aí vem a questão do fogo, né? De colocar o fogo para homenagear e lembrar os seus mortos. Mas essa amiga, ela tem uma característica muito particular, porque parece que ela guarda um segredo que ela não quer contar. E ele vai tentando descobrir quem é, vai tentando descobrir onde mora, vai tentando descobrir muitas coisas, e ela não dá brecha nenhuma. Até que em determinado momento, ele entende que os mortos dela são, na verdade, apenas um. E isso mexe muito com a cabeça de George Stranson. E mexe com a nossa, porque quando a gente chega nesse ponto de o meu morto é apenas um, esse um tá em letra maiúscula. Aí a gente dá uma parada, lê de novo, fala, peraí, é isso mesmo? Mas o que é isso mesmo que eu tô lendo? Porque simplesmente pode ser qualquer um. É, mas não era qualquer um. Não é qualquer um, exatamente. E qual que é esse? A gente fica com a mesma surpresa e a mesma inquietação que os Stranson na história. Isso porque já vamos revelar então que esse é alguém a quem George Stranson nega uma vela, nega sua lembrança, nega sua celebração. Ele é, na verdade, um homem chamado Acton Hag, em quem George Stranson confiou no passado, mas suas expectativas em relação àquela amizade foram frustradas e ele não perdoava o Acton. Em determinado momento, ele vai até o apartamento dessa amiga, que em nenhum momento nós sabemos o nome, não é dito o nome dela no conto. Essa amiga anônima. Ele vai ao apartamento dessa amiga e descobre no quadro, ali numa sala específica, com certa reverência àquela imagem, que era o Acton Hag. Curioso que todo esse tempo de convívio, que a gente não sabe exatamente quanto tempo é, se são meses, se são alguns anos, ela nega acesso à privacidade dela. Porque ela cuida, aparentemente, de uma tia. E é o falecimento dessa pessoa que abre essa intimidade. Então, de novo, é mais uma perda, mais uma morte que permite essa aproximação dos dois. E que, ao permitir essa aproximação dos dois, desanda completamente o ponto do pudim da relação que eles tinham, sendo cozido em banho-maria por tanto tempo. Sim. E sendo mantida justamente no não conhecimento. Porque, assim como ele não sabia quase nada da vida dela, a gente também não sabe nem o nome. E além disso, ele também não revelava sobre os seus mortos. Não há
A partir do momento que ele sabe qual era, a quem ela celebrava ou a quem ela colocava e reverenciava através das suas velas e das suas orações no altar, a partir do momento que ele fica sabendo quem é, algo muda. Inclusive, ela passa a não ir mais até aquela igreja. George vai, faz as suas costumeiras celebrações de aniversário das mortes dos seus amigos, mas ele não encontra mais aquela mulher, até determinado momento. Além dessa descoberta do George a respeito de quem era o morto daquela mulher, também há um pedido por parte dela que ele perdoe, que George aprenda a perdoar. E aquilo é um absurdo para ele. Não há como perdoar, não há como esquecer. Perdoar é esquecer. E aí a gente vem em vários pontos que a narrativa do James leva a gente a determinadas reflexões. Não é apenas sobre morte, não é apenas sobre perda, não é apenas essa questão. É viver grudado, viver por uma ideia. É isso que Jorge faz. Ele vive por uma ideia. Ele, na verdade, não vive, ele vive a morte, né? Ele vive com os que já foram. E esse é o interessante da narrativa, porque o modo como ela é construída traz esse aparato fantasmagórico, que inclusive o conto é conhecido por causa disso, a própria escrita do Henry James é muito conhecida por causa dessas características de fantasma, do sobrenatural e tudo mais, que é um elemento magnífico, inclusive na literatura inglesa. E essa característica, ela está presente em todo o texto. E nesses sentimentos controversos do próprio personagem principal, do próprio George, que não é Jorge, né? É George. Que faz ele constrói a própria vida para reverenciar os seus mortos, para lembrar. E ele chama, inclusive, eu li ele num trecho naquele trecho anterior, sobre a questão da caridade. Se para os outros o modo de fazer a caridade era doar alguma coisa, tempo, objetos, enfim, para ele era celebrar aqueles mortos, era manter a lembrança daqueles mortos. A ponto de ele saber no altar qual vela era dedicada a qual de seus mortos e reconhecê-la pelo brilho, pela intensidade, pela cor da chama. Por mais que de repente as velas fossem misturadas, é narrado ali, ele saberia quem é quem. Ele reconheceria. E a intenção deles era fazer, de novo, recorrendo ao texto do conto, uma imensa montanha luminosa de velas. E a última vela seria a dele próprio, que fecharia o conjunto. Mas voltaremos nisso daqui a pouco também. Sim, porque a partir do momento que ele descobre quem era o morto daquela mulher, a quem ele tinha uma certa atração, ele sentia uma atração por aquela mulher, foi como se alguém tivesse ousado erigir um altar para alguém que fora deixado de fora por George. Ele deixou de fora. A consciência às vezes dizia para ele, coloca uma vela. Mas ele fez questão de dizer, não, este não merece uma vela. Mas aquela mulher fez, ela colocava a vela no altar que o Stranson havia construído, uma vela para alguém que ele não queria celebrar. Por isso que ela pede a George que ele perdoe, que ele aprenda a perdoar. Passa o tempo, depois dessa rusga entre os dois, dessa discussão, dessa certa discussão, desse momento desconfortável, ela desaparece, ela só aparece depois de muito tempo. E os dois conversam no interior daquela igreja, da igreja onde está aquele altar. E é aí que a gente tem a tal da última vela, que o Glenn acabou de mencionar. Porque nos seus últimos instantes, George ouve os anjos, aqueles mortos, cantarem como se fosse um hino, que faltava apenas uma vela para completar aquele altar. E é aí nesse momento que ele desfalece. Os motivos do culto aos mortos eram diferentes para o Stranson e para aquela mulher.
Os dois tinham motivos diferentes para colocar uma vela ali em respeito. E isso fica presente na conversa final dos dois. Porque ela estava falando que ela estava se libertando daquilo. Ela havia se libertado da necessidade daquele altar, da necessidade daquela celebração. E foi o momento para ele que a libertação dele daquilo seria se juntar aos mortos. Ainda assim, as últimas palavras, mesmo depois de ele ter visto a noiva, né, no momento derradeiro, as últimas palavras dele para a amiga, só mais uma vela. Essa última vela era para quem? Era a vela do perdão dele pro Hag ou era a vela dele próprio na pilha? É uma coisa que no texto, na linha do texto, fica ambígua. Para a amiga dele, que recebe a cabeça dele com a brancura da morte, não fica claro e vai depender, eu acho, de cada leitor para quem que é essa última vela. E essa é a beleza do texto do Henry James. Ele deixa para o leitor completar o conto, o sentido. E quanto mais a gente lê este conto, mais os sentidos se transformam. Olha, se eu posso dizer uma coisa, leiam Henry James. Leiam. Porque é impressionante. Se você não está convencido, tem outras informações que a gente trouxe também. Por exemplo, muito se discute nas entrelinhas sobre a questão da ritualização da vida, né? O Stranson, a princípio, era um sujeito afastado da religião, que acaba fazendo uma religião própria para cultivar os seus mortos, não os mortos de uma maneira geral. Ele transforma o culto, né, a celebração desses mortos numa religião. Uma religião própria. O que aproxima, vamos puxar lá de novo o Fustel de Coulanges. E outros autores, tem outros autores. Isso. Das primeiras religiões, que se dedicavam ao culto dos seus antepassados. Então ele faz um culto aos próprios mortos. E vai transformando a vida, vai deixando de fazer coisas mundanas em função do compromisso que ele tem consigo mesmo e com os seus mortos no altar. Quando ele tem aquela, vou dizer uma discussão, mas aquela revelação com a amiga dele, ele acaba também deixando um pouco de lado esse compromisso, que ele retoma quando ele sente que está morrendo. Então é um conto que traz celebração da vida através da celebração da morte, o que é uma coisa meio estranha, mas funciona no texto. No texto, e se a gente pensar historicamente nesses grupos da antiguidade que faziam. Inclusive não só da antiguidade, tem povos hoje em dia que ainda mantêm esse tipo de prática. Tem muitos elementos contemporâneos em torno de nós até hoje. Bem do lado, que ecoam isso aí. Ou de muitos que nos escutam também, pode ser. Assim como existe uma celebração da perda no texto. A gente vai pegar lá, vamos para a Grécia. Acharam que eu ia para Roma. Vamos para a Grécia. E seus vários tipos de amor. Então dá para tirar aqui o amor fraternal, que é aquele amor que acontece entre membros da mesma família, irmãos, parentes, primos, enfim. Existe o amor da amizade entre pessoas que compartilham interesses em comum, se dedicam a uma relação próxima, mais íntima. Existe o amor romântico, que todos nós conhecemos bem. Se você não conhece, você deveria. E existe o amor incondicional, que é, na maioria das vezes, ligado ao elemento divino. Esse nosso protagonista não aponta, em momento nenhum, para amor fraternal, porque ele parece sempre muito sozinho. Não existem relações familiares próximas que ele faz referência no texto. Então esse está fora. O amor romântico ele perde com a noiva e ele nunca mais recupera. O amor de amizade vai embora com o Hag, com a traição do Hag. Por outro lado, ele também tem no texto a questão de que as lembranças haviam se multiplicado consideravelmente. Uhum. Havia outros fantasmas em sua vida. Talvez nesses fantasmas a gente possa pensar em amigos, em alguns amores. Em algumas coisas, mas a relação mais intensa dele é com esse elemento divino. A gente pode pensar, por um lado, foi o que sobrou para ele? Ou será que esse é o mais importante? E ele foi reconhecendo isso com a vida? Ou será que ele voluntariamente negou os outros e foi se refugiar nesse último, quando ele
entendeu que precisava buscar alguma coisa nesse culto próprio, as boas lembranças a esses mortos que ele tinha. Então tem várias, até a gente comentou hoje mais cedo, que dá para ficar dias pensando nesse conto. O conto fica ali na cabeça, dá para ficar dias pensando, porque aquele finalzinho, tem momentos do final que eu lembrei claramente da Divina Comédia. Claramente da Divina Comédia. A relação do Dante com a Beatriz, o negócio todo. Para mim é límpida a relação que ele faz, mas o jeito que ele constrói que o James constrói essa relação do Stranson, negando o culto, nesse caso do conto, negando o culto católico, apesar de dentro de uma igreja católica, para fazer o seu próprio culto. Em tão poucas páginas, esse homem escreveu um negócio tão complexo. É lindo, sabe? É lindo. E é interessante pensar até nesse procedimento paradoxal, porque ele fica muito evidente no texto do James que não era uma questão religiosa, não era uma questão cristã, era uma questão de se relacionar com quem já não mais está, né? Não está mais presente em vida. Tanto que há um determinado momento que diz no texto que o George havia tentado preencher sua existência com qualquer coisa que pudesse ocupar espaço nela, mas jamais fizera nada dela além de uma casa de que a senhora está eternamente ausente. E isso quando ele tinha apenas a alma da esposa, digamos assim, da noiva, porque no texto vai dizer que há sempre esse comportamento de um viúvo eterno. Ele era sempre o viúvo, nunca alguém que procurava um outro relacionamento. No entanto, não parece ser uma questão apenas de um relacionamento amoroso. Parece ser uma questão realmente de lidar com a morte. Para que a gente tenha essa questão de lidar com as perdas e começar a viver, ele precisasse se libertar de alguma coisa, o Jorge. E no caso do conto, também essa reflexão sobre como se lida com a morte. O próprio Henry James tem muitas questões dessas perdas ao longo da vida, ou dessas despedidas que são naturais. O modo como a própria personagem feminina, a mulher que não tem nome, lida depois de um tempo, depois do luto, depois o modo como ela lida com a morte, é revelador. Porque é o momento em que o Jorge desfalece, né? Falece, na verdade, e ele se torna uma daquelas últimas velas, aquela última vela. Porque ele estava tão ligado já com aqueles mortos que ele só podia pertencê-los. Ele não pertencia mais à vida. E é diferente o comportamento que a gente percebe nessa mulher que diz que se libertou, que tem outra mentalidade agora, que aquilo já não é mais necessário. Não é mais necessário que ela faça aquela cerimônia, porque a construção daquele altar se tornou, sim, uma cerimônia. Passou a ser um cerimonial, em que ele ia lá e cuidava para que as velas continuassem acesas. Então, pensar nesse conto faz refletir também, faz a gente refletir sobre como lidar com a morte, como lidar com a despedida. Manter aquilo em constante processo dentro da gente, muitas vezes machucando, muitas vezes doendo, e fazer com que isso permaneça. O quadro permanente é a ausência, é a perda, é a dor, em vez de seguir outro processo. Essa parece a reflexão, uma das reflexões mais interessantes deste conto. O que fazer diante da ausência de alguém querido, de alguém amado? Mas é só elucubração isso aqui. O que importa nesse sentido da discussão que a gente quer trazer é o modo como o Henry James escreve sobre isso. O modo como ele deixa o leitor completamente sem saber o que pensar depois desse final, e não só depois do final, mas depois de passar por todo aquele texto, um texto construído de uma maneira belíssima, assim, sem
não tenho o que dizer dessa construção narrativa, dessa construção de cenários mentais que o Henry James vai fazendo com a cabeça do leitor. E é um conto que, às vezes, ele é colocado como uma representação de histórias de fantasmas. Na minha opinião, ele vai um pouco além. E durante a leitura, aliás, durante a releitura, porque eu fico relendo os contos porque eu gosto muito, quando eu gosto muito, principalmente. Mas ao reler o conto, eu lembrei de um outro conto, que é do James Joyce, Os Mortos. Se você já leu, coloca aí nos comentários. Se não leu, por favor, dê uma olhadinha. Se eu não estou enganada. Ele consta na edição da Penguin, cujo título é Dublinenses. Vale muito a pena. É o último conto, está lá belíssimamente colocado e muito bem escrito. Uma coisa assim extraordinária. Então, enquanto eu estava lendo esse conto, relendo este conto do Henry James, eu lembrei deste outro conto do James Joyce, sobre o mesmo tema, mas com características, claro, diferentes, mas que tratam dessa ausência tão presente, que é daqueles que amamos na vida da gente. E só um último comentário meu aqui hoje para reforçar. Que ele escreveu esse conto a partir das suas próprias ausências, das suas próprias perdas e do medo que ele já tinha da morte. Para quem gosta do labor artístico, do labor literário, ele transformar o próprio medo e a própria dor num conto deste calibre, senhoras e senhores, é extraordinário. É. E com essa finalização, com um homem quase em lágrimas aqui do lado, estamos finalizando este episódio. Por isso, pega um livro e até a próxima. Visite o nosso site radiocaractere.com.